Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, serva e serva, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, glória. Amados irmãos e irmãs, serva e serva, abriremos nossas Bíblias em 1 Samuel 24, versículo de número 6. Assim diz a grandiosa e potente palavra do Senhor. E disse os seus homens ao o Senhor: me guarde de que eu faça tal coisa. O meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. O ungido do Senhor. Esta expressão se refere a Saul, apenas em sua função de rei de Israel. E não pode dizer que ele fosse presentemente ungido ou aprovado pelo Espírito Santo. Ainda assim, Deus nunca ordenou que Davi removesse Saul do trono por meio de assassinato. No entanto, esta passagem se justifica líderes que desafiam a Deus, líder da igreja que falham moralmente ou desafia os ensinamentos da palavra de Deus. Ainda deve ser confrontado, punido e removido da posição de liderança. 1 Timóteo 3, versículo de número 1 e versículo de número 13. 1 Timóteo 5, versículo de número 19, versículo de número 20. Tito, Tito 1, versículo de número 5, versículo de número 9. Os líderes da igreja não podem usar este versículo para escapar à responsabilidade pela sua conduta diante de outros líderes da igreja como um todos. Amados irmãos, é muito claro, é muito verídico, é muito explanado, é muito colocado diante de nós com uma grande transparência. Que todo aquele que é levantado por Deus, todo aquele que é ungido por Deus, ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Ele é perseguido, irmão, porque eles querem defamar, eles querem fraudar, eles querem arrumar acusações infundáveis contra aquela pessoa diante das atitudes dele diante de Deus. Certo? A perseguição vem. Porque aquele que tocar no ungido de Deus, mesmo na ocasião, na prática, no contexto que teve Saul, errado diante das escrituras de Deus, igual desobediente de uma forma tão extraordinária, inclinado para o pecado, inclinado para o mal, como Saul foi, mesmo assim, Deus não deixou rei Davi matar Saul. Porque quando é levantado por Deus, porque Saul chegou a rei por pressão do povo contra o profeta Samuel. E o Senhor ainda disse na boca do profeta Samuel: o povo estão escolhendo um rei, vai ser a ruína de Israel. Mas sabe por quê? Me rejeitando como Deus, achando que eu estou um Deus velho, um Deus ultrapassado. Mas eles vão conhecer quem é Saul. Saul chegou na casa de Samuel, que as ovelhas do pai dele tinham sumido. Aí alguém falou: ali mora um vidente de Deus. Ele foi lá.
Aí Deus pediu para ungir Saul, mas a mando do povo. O Senhor sabia da queda de Saul lá na frente, que Saul ia querer ser Deus, Saul ia querer ser sacerdote, Saul ia querer ser sumo sacerdote, Saul ia querer ser rei, Deus dos Altíssimos, até querer botar holocausto. Quando o profeta demorou no altar de Deus, Saul tentou, Saul desobedeceu, matou os amalequitas, mas trouxe o rei dos amalequitas para cá. Deus tinha mandado ele matar, assolar que a cidade, incendiar. Ele fez o contrário, ele foi lá, matou todo mundo, trouxe as cabras, trouxe as ovelhas, trouxe o rei sequestrado, escondeu atrás de uma pedra, achando que Deus era bobo ou cego. E falou que aquilo era papo de sacrifício. O Senhor respondeu: é melhor obedecer do que pôr sacrifício no altar do Senhor. Saul foi um eterno fracasso em forma de rei de Israel. Saul fez tanta coisa, Saul até as feiticeiras, as adivinhas, cartomantes. Saul procurou, que era um grande pecado. Trocou Deus por Deus Baal. Queria saber por que Deus tinha afastado dele. Não. Deus não afastou de Saul. Saul com as suas práticas que afastou de Deus. Com práticas erradas. E depois ainda tentou matar rei Saul. Saul tentou matar rei Davi fugiu dele, foi até parar no meio dos filisteus. Deu uma de doido lá no meio dos filisteus. Fugindo de Saul para não matar Saul, porque Saul era ungido de Deus. Então, amados irmãos, todo aquele que é levantado por Deus é difícil. O próprio Deus disse que o profeta é rejeitado dentro de casa, dentro da sua própria família. Mas não foi o caso de Saul. O caso de Saul, o próprio Saul errou. Mesmo ungido de Deus errando, nós não podemos tocar nele. É ele Deus. Porque aquele que fala mal de um profeta, de um sacerdote, vai restar para ele a condenação, mas aquele que deu um copo d'água ao ungido de Deus, sobra para ele a salvação. Vocês lembram daqueles meninos que abusaram de Eliseu, careca, velho? Saiu um urso, comeu os 40 meninos. Matou os 40 meninos. Você vê com o ungido de Deus, nós temos que deixar Deus tratar com ele. Foi Deus que levantou ele. Mesmo ele tendo uma vida tortuosa, um caminho errado, deixa ele, Deus, resolver. Glória a Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa, que eu amo demais, a Nenenzinha. Já está abençoado o nosso casamento, o nosso laço matrimonial. Peço que o Senhor abençoe esse local, abençoe esse lugar onde eu prego, oro, evangelizo. Eu ganho alma para o reino do Senhor. Tudo que entrar por essa porta ao entrar será abençoado, ao sair será abençoado. Peço que o Senhor continue com a poderosa mão do Senhor estendida sobre a minha borracharia, onde o Senhor me dá meu sustento físico, meu sustento humano, meu sustento terráqueo, mas também me dá meu sustento espiritual, onde o Senhor envia todos os meus fregueses, todos os dias para suprir todas as minhas necessidades, envia todos os meus fornecedores também para suprir todas as minhas necessidades. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu escudo, minha fortaleza, meu broquete, minha rocha, meu alto relevo, meu socorro bem presente na hora da minha angústia, onde o Senhor colocou um anjo de sentinela na minha borracharia, um na esquerda, um na direita, um para frente, um para trás, para queimar toda a força negativa, toda a força das trevas, toda a força de voodoo, todo olho grande, olho gordo, a inveja, o ódio, contenda, mentira, fofoca, está descendo, está caindo por terra. Em nome de Jesus, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, aleluia.